A disciplina financeira, ela, apesar de estar ligada diretamente à área administrativa financeira da empresa, ela tem uma ligação direta com o setor de compras, que está ligada à gerência de suprimentos. Então, porque a financeira, ela tem lá a função de estar fazendo o recolhimento das informações relacionadas a pagamentos, enfim, a entradas e saídas. E as saídas, elas saem através, normalmente, do setor de compras, suprimento financeiro, trabalhando no dia a dia em conjunto. Então, é super importante esse relacionamento entre as duas áreas. Bom, o cadastramento de fornecedor e clientes do setor financeiro, ele normalmente coincide com o mesmo cadastro de compras, lá do suprimento. Inclusive os cadastramentos normalmente são realizados pelo setor de suprimento, o que não impede do setor financeiro ter o seu cadastramento próprio. Mas o ideal é que seja o mesmo cadastro, até para consolidar as informações. Então, nós temos aqui um cadastramento de fornecedores e clientes. Essa primeira unidade aqui, esse primeiro lançamento aqui trata-se de um fornecedor e o último lançamento de um cliente. Então vamos lá para a prática do dia a dia, para ver como que nós vamos desenvolver isso no dia a dia, através dos lançamentos. Antes, porém, a gente tem aqui um cadastro de natureza de gastos, porque a gente vai ter como, no momento do lançamento, definir para o sistema, informar para o sistema a que se refere, que tipo de despesa é essa. Então você tem todas as despesas comumente ocorridas dentro de uma empresa, e isso é flexível, você pode estar alterando, cadastrando, incluindo, excluindo, isso aí é a critério do gestor da área de suprimentos aí, financeiro, conforme o entendimento aí, ok? Então vamos lá para o lançamento do dia a dia. Nesse caso nós efetuamos no dia 21 uma aquisição da casa do construtor. Ele já entendeu que é um fornecedor. Quando eu informo o CNPJ aqui, ele já entende que é um fornecedor e que, portanto, esse lançamento refere-se a um pagamento, a um custo. Na coluna L, você vai estar observando ali a letra P de pagamento, portanto, custo. E isso é automático, porque já foi definido lá no cadastro que esse CNPJ é referente a um fornecedor. Da mesma forma que o lançamento seguinte, esse CNPJ refere-se a um cliente. Então, isso são parâmetros também definidos no cadastro de fornecedor e cliente. Então, voltemos aqui para o lançamento de despesas. Nós efetuamos a compra de alguns materiais no valor de R$ 764. Não houve desconto, o fornecedor não concedeu desconto. Caso ele tivesse concedido e esse desconto estivesse discriminado na nota fiscal, informaríamos aqui o percentual e ele calcularia automaticamente. Mas não há. Então vamos entender que é o valor nominal, que deverá ser pago através de um boleto com vencimento para 5 de julho. 5 de julho. Conforme observamos aqui, nós temos esse campo aqui que vai nos indicar e vai nos informar dia a dia se esse pagamento, como está o status desse pagamento, o alerta desse pagamento. Nesse caso, como o pagamento está previsto para 5 de julho, ele está me informando aqui que o pagamento está previsto para acima de 6 dias. Com isso, eu vou monitorando o meu pagamento, até mesmo para que eu possa programar o desembolso para o dia correto. Então, vamos partir do princípio que esse pagamento esteja previsto para o dia 29 de junho. Ele já informou que esse pagamento vence amanhã. Que ele vence amanhã, não é? Digamos que seja 30. Pagamento vence em 2 dias. Seja hoje. Pagamento vence hoje. Bom, eu esqueci de pagar, ou não houve dinheiro, a diretoria não liberou a verba para pagar, venceu. Pagamento venceu. Então, vencido. Pagar. Ou seja,
todos os dias, ao abrir essa planilha no início de turno, eu vou vir diretamente aqui nessa coluna de alerta para que eu possa estar acompanhando os pagamentos que estão a vencer, os que já venceram, o que foi pago, se não foi pago. Mas vamos entender que o pagamento foi ontem e o recebimento também. E que não foi pago ainda. E que não foi pago. Então, ele vai estar informando lá na planilha de resumo do mês que eu tenho uma despesa ainda a pagar de R$ 764. E tenho também um recebimento junto ao meu cliente de 15 mil, que está definido como sendo uma transferência, também na coluna de valor a receber. Vamos entender que nós já pagamos e que nós já recebemos. Vamos verificar no resumo. Ele já cambiou aqui a informação. Ele já tirou da coluna de despesas a pagar para a coluna de despesas pagas. E aí ele vai calculando o montante dos valores pagos. Da mesma forma que o recebimento. Ele saiu da coluna receitas a receber para receitas recebidas. Ok? Então aqui esse resumo ele é importante para que a gente acompanhe a evolução aí do valor mês e diário também. Diário também. O pagamento foi efetuado no dia 27. Ele trouxe aqui para mim a informação referente ao dia 27. De repente, eu estou com dúvida. Bom, o que eu paguei, quanto eu paguei e quanto eu recebi no dia 27. Então eu vou informar a data na opção de data e ele vai informar para mim aqui que naquele dia 27 eu paguei essas despesas. Paguei não, né? Ele vai dizer que havia essas despesas. O pagamento ele está previsto, ele vai informar aqui, né? Eu já sei que eu paguei, mas quanto? Então ele vai estar dizendo para mim que no dia, ok? Porque aqui ele vai trazer o acumulado do mês, não é? Mas, e aqui ele vai trazer o movimento do dia. Nós temos também a opção de estar controlando a despesa por tipo de despesa. Por exemplo, nós sabemos que esse material aqui, ele foi um conjunto de materiais destinado à produção da obra. Então, eu já sei que a natureza 35, conforme o cadastro de naturezas, 35 material de construção. Então, no momento do lançamento, eu tenho que informar para o sistema a que tipo de despesa refere-se. Nesse caso, material de construção, custo direto de produção da obra 001, ok? A mesma coisa no lançamento aqui. No lançamento, eu já sei que é uma receita. Esse lançamento, segundo lançamento, eu já sei que é uma receita, portanto, código 013 é receita. Esse controle de natureza, de despesa, ela é importante porque você vai ter como acompanhar o que você gastou, quanto você gastou, em quê, né? Que tipo de despesa. Por exemplo, se nós formos lá na cadastro de natureza, nós vamos observar que ele já trouxe aqui para o resumo as informações referentes. Por exemplo, ele entendeu, ele já foi lá e verificou, olha, eu paguei no mês de junho, eu tive uma despesa de R$ 764 referente a material de construção. E tive também uma receita dentro do mesmo mês. Bom, mas e se essa despesa, de repente nós entendemos que isso aí houve um equívoco, não é material de construção, é combustível. Combustível, sem problema nenhum. Ele vai automaticamente lá alterar o tipo de despesa. Ele tirou de material de construção e creditou na natureza de transporte e combustível. Como vê, é um sistema muito simples, mas que vai dar a oportunidade do gestor estar tendo aí no dia a dia o seu controle. Ele vai também estar informando aqui na parte final da planilha se o custo foi direto, indireto. Nesse caso ali, como foi um combustível, né, ele entende que é um custo indireto de administração.
certo? A receita, aqui ele já fez o balanço aqui de caixa, custo, receita, um menos o outro, R$ 14.235 de saldo de caixa. Eu particularmente entendo que essa planilha ela também tem que fazer parte das ferramentas aplicadas pelo setor de compras, que não seja essa, afinal de contas, o setor de compras ele não tem a obrigatoriedade nem a necessidade de estar controlando custos por despesas, mas ele tem que ter uma planilha, que pode ser essa sem problema nenhum, para que ele possa auxiliar, para que ele possa fomentar o setor financeiro com relação às previsões de pagamentos futuros. Não é? Por exemplo, o setor de compras ele tem conhecimento que existem 10 pedidos em abertos que não foram entregues. Então, como não foram entregues, o financeiro ele não tem conhecimento desse valor a ser pago, a ser desembolsado. Esse valor será desembolsado na segunda semana do mês seguinte. E, por ocasião de gestão de fluxo de caixa, previsão de desembolso, o setor financeiro ele já está fazendo o fluxo de caixa dele, prevendo as despesas da segunda semana do mês seguinte. Ele não tem como saber essa informação, porque ela está circulando na área de suprimento. Então, o setor de compras tem que ter essa planilha, ou algo do gênero, para fomentar o setor financeiro com relação a esses pagamentos a serem efetuados na segunda semana do mês seguinte, para que o financeiro inclua na sua previsão de desembolso e não seja surpreendido lá naquela semana com esses pagamentos que não estavam previstos. Então, eu entendo que o setor de compras tem que ter essa planilha que seja caracteristicamente mudada, mas ele tem que ter esse controle também para estar trabalhando em conjunto com o financeiro da empresa.